Se você comprar Bitcoin desse jeito, tá queimando dinheiro igual 95% dos iniciantes. Eu quase abandonei o Bitcoin quando perdi R$6.000 em 2022. E só apenas quando descobri os seus fundamentos foi quando eu pude entender e recuperar o que eu havia perdido e depois ganhei 100 vezes mais. Imagina só se eu tivesse desistido, né? O Bitcoin já criou milionários, mas também ele arruinou quem ignorou esses 5 erros fatais que falaria aqui e que normalmente os iniciantes cometem. E de quebra, eu vou desvendar 5 golpes mais comuns que vão te deixar mais ligeiro, tá? Fica até o final que eu vou te mostrar como evitar esses erros e virar o jogo. Ah, e te garanto que o erro número 5 vai te surpreender. Sem mais delongas, bora pro conteúdo. Primeiro erro, hein? Ser um sardinha mão de alface. Você é o tipo que comprou Bitcoin e fica olhando o preço caindo a cada 5 minutos? Esse tipo de atitude é de investidor sardinha, sendo engolido pelas baleias. Eu quase me rendi no pânico quando passei pela primeira correção nesse mercado. O meu frio na barriga foi de menos 30%. Com isso, eu perderia a chance de lucrar 80% depois de alguns meses. E aí, se eu tivesse vendido, teria perdido essa oportunidade, né? Com Bitcoin, o curto prazo não é tão relevante. Aprendi que HODL não é só uma palavra que virou um meme. É sobre sobrevivência, que significa manter e segurar. Assim como uma árvore não cresce em apenas um dia ou em um mês já dá frutos, com Bitcoin não é diferente. É questão de anos e não de horas. Erro número 2. Estudar os fundamentos do Bitcoin. Se você não sabe o que é o halving, que significa dividir ao meio, ou Proof of Work, que significa prova de trabalho, na boa, você está apostando, não está investindo não. Eles são um dos grandes motivos da valorização constante e da segurança da rede. E você precisa saber por você mesmo, tá? Por isso que eu estou estimulando você para você poder estudar. O Bitcoin não se trata só de uma moeda que se valoriza com o tempo, mas tem muita tecnologia por trás. Estamos falando do tipo de criptografia mundial e um sistema monetário totalmente novo. Não se trata apenas de uma moeda digital escassa. É uma alternativa ao sistema ultrapassado que utilizamos atualmente, que está entrando em colapso em questão de tempo, tá? Uma informação extremamente importante é que 90% das altcoins, que são as criptomoedas secundárias, morrem antes de 5 anos. Já o Bitcoin sobrevive porque tem tecnologia real e suas regras elas não podem ser alteradas. Esse é um dos grandes trunfos do Bitcoin. Ele segue regras e parâmetros matemáticos, portanto ninguém controla, nem bancos e nem governos. E isso os torna extremamente valioso e previsível, né? Já se perguntou por que tem tanta gente, pessoas e instituições que estão multiplicando o valor investido nele? Eles sabem de algo que você não enxergou ou dominou ainda, pelo menos não por enquanto. Olha o Bitcoin batendo sua máxima histórica. Se tá subindo, então para eu não ficar de fora é melhor comprar. Deixa eu ir lá comprar. Sabia que 80% dos traders de Bitcoin perdem dinheiro em um ano? Por quê? Porque eles agem como peixes pequenos e ficam comprando e vendendo em curto prazo. E você vai ver aqui que as baleias do mercado elas fazem diferente. Agora, o que você fará com essa informação depende de você. Conhecimento não colocado em prática não serve para nada. Vou compartilhar um pouco da minha história com vocês aqui. Eu tinha uma empresa que faturava aproximadamente 2 milhões por ano. Eu tinha 39 funcionários e um escritório de 500 metros quadrados. Eu estava infeliz com o meu trabalho. E estava ficando doente, me sentindo preso ao sistema. Eu não estava conseguindo, conciliar, sabe, a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Isso estava me deixando muito ansioso, sabe? Por conta disso, eu era muito estressado e muito preocupado, sabe, com as coisas. E eu tirei um tempo para reorganizar minha mente, né? Eu vendi o negócio depois de 8 anos, né, de empresa. E decidi tirar um tempo para aprender novas habilidades para eu conseguir mudar de carreira e fazer essa transição. E uma das metas que eu tinha era justamente empreender e saber mais sobre Bitcoin. Fiz um curso de marketing digital bastante completo. Estou estudando sobre algoritmos, estudando sobre as plataformas digitais, mas uma das metas era sobre investir em Bitcoin. E eu realmente pude entender hoje de fato como que ele funciona, como que eu consigo aplicar nele, né? Como eu consigo fazer essas compras e quais são os fundamentos, né, do Bitcoin. Eu podia entender por que ele se valoriza com o tempo. Então, assim, depois que eu descobri isso, eu consegui colocar em prática. Graças a Deus eu tive uma valorização muito boa, né, do meu capital. E vivo com uma liberdade real que antes eu era só ficção, sabe? É como se eu tivesse acordado na Matrix, a sensação. Hoje eu tô criando conteúdo aqui porque eu sei que o que eu aprendi com Bitcoin mudou a minha vida para melhor e mudou a vida da minha família também. Eu sei que eu tô num processo de aprendizagem diário, assim, sabe? E eu não me considero um especialista,
mas como eu tive bons resultados, graças a Deus, eu acredito que por conta dessa dedicação e também pela paciência e compreensão da minha esposa, né, o apoio dela, hoje a gente está colhendo aqui bons frutos, assim, sabe? Algo que a gente nunca poderia imaginar na nossa vida. Eu peço que você, de verdade, separe um tempo para entender o que eu tô explicando aqui, né? Porque, como eu disse, eu gostaria de ter aprendido isso antes, mas antes tarde do que nunca. Porque você só pode mudar a sua realidade se você quiser. Mas mesmo sabendo de tudo isso, 95% das pessoas cometem o terceiro erro que eu vou falar aqui e perdem muito dinheiro. Se você quer dominar o básico do Bitcoin, existem 3 pilares principais. Primeiro você precisa entender que ele é descentralizado, ninguém controla. Segundo, ele é escasso, né? Ele tem uma programação já feita para ele ser assim, tá? Ele é imutável, a cada 4 anos acontece o halving, e ele tem uma segurança extraordinária, que é a criptografia assimétrica, ou seja, é impossível hackear. É mais fácil você hackear todos os bancos do mundo do que você hackear a blockchain do Bitcoin. Se você quiser saber mais sobre Bitcoin e quiser se aprofundar um pouco mais, assista o meu vídeo Bitcoin, o mínimo que você precisa saber. Vou deixar aqui na descrição o link para você poder ver, tá? Vamos lá, erro número 3, vender na primeira oscilação. O Bitcoin caiu 10% e você vendeu? Parabéns, você acabou de pagar para perder dinheiro. Quem compra Bitcoin, mesmo na alta, segura por pelo menos 4 anos, nunca perde dinheiro. A regra é clara: compre e transfira para sua carteira e esqueça lá por pelo menos 5 anos. Você verá que seu patrimônio vai se multiplicar diversas vezes nesse período, como nenhum outro ativo. Ele ganhou do ouro, dos imóveis e das ações das maiores e melhores empresas do mundo. Bom, não vou nem falar da inflação aqui, porque o Tesouro Nacional, CDBs e por aí vai, tá? Porque eles perderam feio pros demais ativos. Você não vai se arrepender disso. Você pode vir aqui daqui 5 anos e comentar, tá? O que eu lamento é não ter aprendido isso antes, mas antes tarde do que nunca, como eu já mencionei. O mais importante é você aprender algo agora e colocar em prática. Por isso que eu faço questão de falar isso pra todo mundo. Que assim como eu, né? Que assim como a minha vida foi transformada, você pode transformar sua vida financeira também, assim como os meus amigos que seguiram meus conselhos também, tá? Ao saber que os ciclos de alta eles acontecem, praticamente você vê que existe uma previsão de alta. Então você consegue multiplicar 8 vezes mais rápido o seu patrimônio seguindo os ciclos de alta, tá? Agora, quando você entende os fundamentos, não tem como você perder, entendeu? Quanto mais o tempo ele passa, você sabe que ele se valoriza. É simples assim. Erro número 4. Comprar altcoins porque são baratas. Cuidado. Quem trata Bitcoin como só mais uma cripto, está colocando tudo no mesmo balaio que as demais. Ao fazer isso, você está cometendo um erro extremamente grave. Você acha que comprar Dogecoin, Luna, Solana ou aquela moeda do sapinho ou do cachorrinho por 5 centavos vai te deixar rico? Isso é cilada, amigo. Só quem ganha com altcoins e meme coins é quem cria a moeda, tá? E vende depois no pico, e especialistas que apostam contra amadores, e ainda assim é muito arriscado. O Bitcoin não é igual, na realidade ele é o oposto de tudo isso. Enquanto as altcoins elas surfam a onda do Bitcoin, né, com um ciclo de alta, essas criptomoedas, depois que os donos eles vendem, né, a parte deles, elas evaporam. Por quê? Porque eles esperam um monte de gente comprar, a hora que ela tá no pico eles vão lá e vendem, aí o preço vai lá para baixo, né, e eles compram de Bitcoin. Então, basicamente assim, eles compram, trocam pela moeda que realmente vale alguma coisa. Já o Bitcoin, ele tem algumas características que eu vou mencionar aqui que o tornam extremamente o oposto dessas criptomoedas que são basicamente enganatrouxas que criam promessas vazias para poder vender narrativa, tá? A primeira característica é a programação imutável. Ninguém consegue mudar as regras dele. Segunda característica, os ciclos de alta. O que acontece? A cada 3 anos, ele sobe 3 anos e baixa em 1. Depois ele volta a subir de novo por mais 3 anos e baixa em 1. E esse ciclo ele se repete há 16 anos e vai continuar se repetindo, tá? Por causa do halving. Além disso, existe a escassez real, que são apenas 21 milhões para sempre. Não vai existir mais bitcoins do que 21 milhões. Então, basicamente, ele é diferente das moedas de governos. E um fato brutal é que 90% das criptos, elas são fraudes ou apostas furadas. E você não vai querer ser um otário segurando a bomba, tá? Resumo da ópera. Altcoins é só para quem entende e aceita perder tudo ou vive disso, fica acompanhando os gráficos ali. Porque a volatilidade, a previsibilidade de preço é algo impossível, tá, de acertar o topo máximo. Já o Bitcoin é para quem quer realmente multiplicar o patrimônio de verdade sem truques, mas exige paciência, confiança emocional para quem não quer vender antes da hora, tá? Quer uma prova? Olha o gráfico do Bitcoin dos últimos 15 anos. Você pode fazer uma comparação, tá? Mas também você pode olhar o gráfico dos últimos 10 anos ou dos últimos 5 anos.
ou dos últimos 12 meses. Ele foi o ativo que mais se valorizou de todos. O Bitcoin é considerado o ouro digital, o resto é areia de praia. Vai por mim, foque no Bitcoin até dominar o básico e depois estude o resto. Por causa do conjunto de tecnologias envolvendo o Bitcoin, o seu funcionamento ele é basicamente 21 vezes mais seguro do que qualquer outra altcoin ou criptomoeda criada depois dele. Ou seja, todos tentaram copiar, mas não conseguiram reproduzir e fracassaram amargamente. Ele possui a única rede blockchain que é verdadeiramente descentralizada e antifrágil. Ninguém manda nela. Vamos lá. Erro número 5. Deixar o Bitcoin nas exchanges e corretoras ou bancos. Pelo amor de Deus, not your keys, not your coins. Se você não tem suas chaves, não tem a moeda. Se o seu Bitcoin está nas exchanges, não é seu de fato, enquanto estiver lá, tá? Essa é a premissa básica de quem quer realmente preservar patrimônio fora do sistema tradicional. Apenas transferindo o Bitcoin para sua própria carteira de autocustódia é que você vai poder usar as suas características, né? Porque quem guarda Bitcoin nas exchanges está brincando com fogo. Lembra o que aconteceu com uma das maiores corretoras americanas, da FTX? O dono foi preso e o dinheiro sumiu, tá? Até celebridades como Tom Brady e Gisele Bündchen perderam 283 milhões da noite pro dia. Muitas pessoas ainda estão esperando a justiça distribuir o que restou lá dos 8 bilhões que a corretora tinha sobre sua custódia. Fora esse risco, existe também a Coreia do Norte, que tem hackeado as exchanges todos os anos. Isso não foi algo que é acidente, acontece aí com uma certa frequência. Já ouviram falar também da MTGOX? Em 2014 ela foi hackeada e acabou falindo. As pessoas estão ainda para receber e estão recebendo até hoje. O seu Bitcoin na exchange não é seu. Elas podem fazer o quê? Elas podem quebrar e o seu dinheiro ficar lá parado ou evaporar, tá? Elas podem bloquear sua conta e quando você quiser sacar o seu saldo, você fica impedido de usar seu próprio dinheiro. E também tem uma questão. Ela pode dizer que elas têm um valor de Bitcoin lá e aparecer só um número na tela, mas na realidade não tem certeza se o que ela tem é real, tá? E para quem quer se tornar maximalista, elas respondem para o judiciário onde elas atuam. Portanto, o seu saldo é totalmente confiscável, como qualquer outra moeda, tá? Então você perde as características de segurança do Bitcoin principais quando você deixa em exchanges. Agora, por que, Dani? Parece um exagero seu. Por quê? Porque as suas chaves ficam sob custódia delas. Quando compramos pela plataforma dos bancos ou exchanges, né, que são as corretoras, apenas quem possui as chaves pode movimentar o saldo da conta, ou seja, fica sob custódia delas. E aí, vai menos correr esse risco? Aconselho que você guarde os seus Bitcoins em sua própria carteira e use pelo menos um software wallet confiável e guarde suas chaves offline. Deixe online apenas o que você teria em espécie na sua carteira física, que a gente andava antigamente, sabe? Aqui vai algumas carteiras de autocustódia que eu posso recomendar para vocês aqui, para vocês poderem utilizar, tá? Que é a que eu uso no meu dia a dia. Hard Wallet, só se for com a Trezor, porque a Trezor ela é confiável. Agora lembre-se que os valores que você deixaria lá são valores pequenos que você movimentaria no seu dia a dia. Já a Ledger eu não recomendo, ela é extremamente conhecida. Porém, existem casos de fraudes aí envolvendo o nome dela, que ela não deixa suas chaves totalmente offline, sabe? E aí eles mesmos podem ter acesso. Já em Mobile Wallet, eu recomendaria você baixar o aplicativo da Blue Wallet ou da Wallet of Satoshi, que são carteiras que você pode manter tanto em autocustódia online quanto offline, tá? E você consegue também utilizar a rede Lightning, que é a mais segura e rápida do Bitcoin, onde você consegue fazer transações rápidas e instantâneas a um custo muito barato e às vezes sai até de graça, tá? Já em computadores desktop wallets, eu recomendo a utilização da Electrum, que é o aplicativo que é queridinho dos Bitcoiners. Por quê? Porque ele é muito seguro, tá certo? Mas isso já é um nível mais avançado e é algo que você precisa se aprofundar um pouco mais. De qualquer forma, é assim que você pode guardar seus Bitcoins com segurança e fora do sistema tradicional. E ninguém vai ter acesso, ele fica praticamente inconfiscável. Agora, se você quer ter segurança máxima, nada bate a Paper Wallet, que é suas chaves anotadas em um pedaço de papel. Ou até em uma placa de metal com a prova de fogo, tá? Porque o que nunca esteve na internet não pode ser hackeado. Mas atenção,
E isso é um nível avançado e exige cuidado extra, tá? Quer um tutorial grátis ensinando um passo a passo como garantir que os seus bitcoins estejam realmente offline, da forma correta e segura? Comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo exclusivo, um tutorial explicando um passo a passo. Se você quiser aprender um pouco mais e direto ao ponto, deixa o link aqui na descrição para você poder fazer download do livro Bitcoin Red Pill. Lá você vai aprender realmente de fato o que é o Bitcoin, os termos corretos, e você pode se aprofundar ainda mais, tá? O link aqui está na descrição. Garanto que o seu eu do futuro vai agradecer por isso. Agora eu vou falar dos golpes mais comuns envolvendo criptomoeda e Bitcoin, tá? Fica atento porque isso pode te ajudar a se livrar de enrascadas. Primeiro, são os gurus dos 1000% ao mês. Se tem um curso milagroso, é golpe, tá? Segundo, o phishing em carteiras. Nunca digite suas seed phrases, né, que são as suas senhas, que são as suas chaves privadas, em sites duvidosos, tá? E e-mail algum. Verifique o link e coloque o mouse sobre o link ou sobre a conta de e-mail e verifique o que aparece para você. Também sempre confira o destinatário para que você está respondendo um e-mail, tá? Pode ser um golpista ali que está criando um site falso ou um e-mail ali falso para conseguir capturar suas senhas e ir lá e limpar a sua conta. E aí você vai ficar sem nada. E por falar em limpar carteira, existe um golpe no mercado muito conhecido que é a pirâmide financeira ou esquema Ponzi, né? Você já ouviu falar da Brás Company? É um esquema milionário que arruinou milhares de pessoas. E olha só o que ela prometia: de 7 a 10% ao mês com Bitcoin. Basicamente é uma renda passiva. E depois de um ano você conseguiria resgatar o valor total que você aplicou lá. Parecia algo muito seguro porque eles faziam um contrato de locação de criptoativo. E aí, basicamente, eles ficavam com a custódia lá do Bitcoin por um ano. Mas era tudo mentira. Eles pagavam os clientes com o dinheiro de novos investidores. Então, basicamente, é aquela pirâmide clássica. Eu caí nessa e perdi 6 mil por ignorância. Por quê? Porque eu não tinha tempo na época para poder estudar a respeito, né, de Bitcoin. E aí eu investi um pouco lá só para ver o que ia acontecer. E aí quando eu vi que ele caiu o dinheiro na conta, eu resgatava já imediatamente. Mas algo que eu não entendia, então basicamente assim, eu coloquei só um pouco. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu jamais teria transferido a custódia dos 6 mil em Bitcoin para essa empresa. E eu teria segurado ele até hoje. Que praticamente esses 6 mil se tornaria 36 mil na data de hoje. Só que até o final de 2025 ele ainda vai se valorizar mais uns 50%. Nossa, mas eu conheço gente que vendeu carro, que vendeu apartamento e perdeu tudo. Até hoje tem gente na justiça tentando recuperar algo que basicamente eu não sei se vai ser possível, tá? Aqui vai uma lição dolorosa. Renda passiva em cripto é igual a 99% de chance de golpe. A não ser que seja smart contracts ou colateralizados em Bitcoin, tá? Se parece bom demais para ser verdade, realmente é. Desconfie. Mas tem como evitar essas dores de cabeça ao investir e preservar e multiplicar seu patrimônio da maneira correta e ainda preservar o patrimônio da sua família. Agora vamos lá, como se proteger hoje? Exchanges que sei que são mais confiáveis, eu vou deixar algumas aqui para vocês poderem utilizar, que são as que eu uso no dia a dia. Eu não tô ganhando nada para falar delas aqui. A que eu utilizo é a Coinbase, a Binance, a Bipa, a Quantifury e a Foxbyte. Mesmo essas, é só para comprar e vender ou deixar valores simbólicos lá ou valores que eu utilizaria no meu dia a dia, tá? Eu nunca deixo o Bitcoin lá parado. Lembre-se, not your keys, not your coins. Se você não tem a chave, os bitcoins não são seus, então não deixa lá, tá? Não deixa muito valor alto, tá? Só transacione o que você realmente precisa. Agora, cuidado com presentes envolvendo Bitcoin. Elon Musk te dando 2 bitcoins por 1, acorda pra vida, meu. Ninguém vai ficar te dando nada de graça não, ainda mais o ativo mais valioso do mundo. Isso é golpe, pô. Agora vamos lá. Você sabia que quem evita esses 5 erros já está na frente de 90% dos investidores? Pois é. E aí, quer aprender mais dicas? Comenta aqui embaixo que eu crio mais conteúdos como este e compartilha com quem realmente pode se beneficiar também desse conteúdo. E deixe seu like e ative o sininho, por quê? Porque semana que vem eu vou postar mais vídeos como esse, eu vou ensinar como fazer a autocustódia de forma offline. Também preparei um vídeo especial com uma parte bem prática assim do Bitcoin, explicando um pouco mais a história dele e do porquê que ele é tão valioso, tá? Agora, se você realmente quer se beneficiar desse conteúdo, clica aqui no canto, tá certo? Te vejo lá, hein? Até mais!